Olá, aluno, começando aí mais uma aula, nosso projeto cafeteria. Agora nós vamos dar continuidade então na nossa última aula, né, onde nós vamos criar aqui um controlador chamado Principal Controller. Vamos associar aí um layout, esse layout vai funcionar para toda a administração, né, do site. E beleza, vamos nessa. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então aqui é criar um controlador. Então, ó, veja, o controlador vai ser principal controller, ele vai ser da parte de administração. Então, por isso que eu estou criando aqui dentro de áreas admin. Tá? Eu tenho outro controlador aqui, que ele fica como um controlador geral. Tá? Eu criei uma área admin, lá dentro tem o controllers, aqui eu vou criar então o meu controlador. Ó, botão direito, adicionar controlador. Esse controlador aqui eu vou criar um controlador MVC vazio. E eu vou chamar ele de principal controller. Beleza, principal controller. Então ele criou aqui um método, uma ação, na verdade, né? Index, né? Que é o padrão dele. Observe que a gente não tem, né, essa view index para o controlador principal, a gente só tem para o controlador login. Então vamos fazer isso. Eu vou vir aqui, botão direito, em cima aqui do index, certo? Adicionar exibição. Eu vou adicionar uma exibição vazia. E o nome que ele vai criar é como index.cshtml. Então vou dar só um adicionar aqui. E observe que ele criou aqui, ó. Então aqui em view, principal, index. Muito bem. Eu vou rodar aqui, né? Vamos ver o que acontece aí, né? Nesse controlador principal. Basicamente eu vou apagar o que ele já tem aqui e vou criar um código de só de teste aqui, né? Hello World. Beleza. Vou executar, vamos ver se ele está direcionando. Ah, faltou uma coisa. Então já vou parar aqui, ó, porque faltou uma coisa importante. Não basta eu só criar o principal dentro da área de mim. Eu preciso indicar aqui por meio de de uma anotação. Então, basicamente essa anotação ela vai chamar assim, ó, área, abre parênteses, e aqui o nome da nossa área, que ela se chama admin. Senão ele não consegue fazer o redirecionamento. Beleza, vamos executar novamente. Então tá aqui a nossa página. Tá aqui o nosso admin login. Eu vou logar aqui como admin 123. Então chegou lá no nosso Hello World. Beleza, maravilha. Só que eu não quero Hello World, né? Eu preciso criar aí um layout para administração. Então, vai estar disponível para vocês aí o template base admin. E aqui, ó, ele tem um index. A gente vai usar esse index aí que já está pronto, ó. Vou abrir aqui pelo nosso amigo Sublime. Beleza, tá aqui o código. Então, ó, vou copiar o código e vou vir aqui no view principal index e vou substituir aqui pelo Hello World, tá?
Aqui vocês vão ter que fazer algumas customizações. Então, ó, observe. Lá dentro do head, a gente tem a tag link. E aqui ele está dando um href para lib/bs/bootstrap. Então aqui a gente precisa sempre indicar com um til, né, dentro do ambiente. ASP.NET, mesma coisa aqui. Que ele já vai vir a partir aqui do www-root. Você tem que colocar esse til. Vamos ver aqui no final também, ó, para o JavaScript. Então mais um til aqui. Til barra, beleza. Vamos executar, vamos ver se vai funcionar. Então ele já trouxe aqui, né? Administração, e aqui vão ser os menus: usuário, categoria, alimento, estrutura, contato. Ele já está responsivo. Então se eu abrir, por exemplo, aqui no dispositivo móvel, ele já abre um menu customizado aqui para esse tipo de ambiente. Uma coisa que também já está pronta aqui, nós temos aqui um arquivo CSS chamado admin CSS. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse arquivo e vou colar aqui dentro de www.root CSS. Então já tem lá um site.css, aqui eu vou colar o admin.css. Agora vamos ver se ele melhora ou muda algo no layout. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui se eu quiser, como ele não está fazendo verificação da autenticação, de sessão, nada disso, se eu quiser eu já posso ir direto aqui, ó, que ele vai aceitar por enquanto. Ó, então ele já colocou aqui um fundo. E beleza, esse é o layout que a gente vai usar. Entretanto, eu vou ter aqui páginas de usuários, categorias, alimentos, estrutura, contato, e eu quero sempre manter esse layout. Então, nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos com as páginas principais. A gente vai criar um layout, tá? Então, ó, eu vou aproveitar aqui que eu já tenho esse share, que fica lá em views, né, no views geral, e ele tem um layout. A gente vai criar uma estrutura parecida com essa. Então, basicamente, eu vou copiar esse shared, que está aqui dentro de views, e vou colar dentro desse views do áreas admin, tá? Os arquivos aqui, validation script partial e error, eu não preciso, eu vou removê-los. Beleza. E o que eu vou fazer agora? Aquele conteúdo que estava lá no index do principal, eu vou recortar ele, colar aqui dentro, substituir, né, por esse layout. E aqui dentro dessa div, né, chamada aqui de corpo, né, tem aqui uma classe corpo. Aqui dentro dessa div a gente vai colocar um código Razor que se chama render body, que é para conseguir trabalhar com layout. Então todas as páginas elas vão incorporar o conteúdo específico delas dentro desse render body aqui do layout, tá? Ok, feito isso, eu vou vir aqui no nosso index do principal, né? Vou colocar um código Razor aqui, ó, chamado layout, e eu vou passar o nome do layout, que é underline layout. E aqui eu vou colocar um código de teste H1, colocar o mesmo Hello World. O que vai acontecer agora? Esse Hello World
ele vai entrar exatamente aqui dentro do layout no render body, tá? Então vamos ver se funciona. Então eu vou chamar aqui o meu principal, perdão, admin barra principal. Bom, então o Hello World caiu como conteúdo, né? Então basicamente a gente vai começar a criar agora os controladores para o cadastro de usuários, categorias, alimentos, estrutura e contato. O principal, basicamente, eu vou colocar aqui uma mensagem mais básica do tipo H3, do tipo seja bem-vindo. Beleza. Muito bom. Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. E aí, na próxima aula, nós vamos eleger um daqueles cadastros e vamos fazê-lo completo. E aí isso vai ficar como exemplo aí para vocês, como um CRUD, tá? Então a gente já está chegando aí nos finalmente dessas videoaulas. Obviamente que eu não vou implementar todas as funcionalidades, algumas vão ficar como exercícios e como trabalhos, tá? Então só verificando aqui, na verdade é admin principal. Ó, então seja bem-vindo. Depois a gente pode melhorar, né? Pode colocar seja bem-vindo fulano, né? O nome do usuário que está logado. A ideia não é que o usuário consiga entrar direto assim, né? É que primeiro ele passe lá pelo login e depois que ele faça o login, aí sim que ele consiga acessar essas páginas. Então ainda falta esse controle que eu chamo de autenticação barra sessão. Tá? A gente vai ter ainda uma aula dessa daí. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.